que o Senhor quer que Ele fale para nossas vidas. Muito obrigado. Ser teu servo nesta noite, ser com nossas vidas. Abre nossos ouvidos espirituais para que nós venhamos ouvir a tua voz. Em nome de Deus mandou a cura divina. Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo. A paz do Senhor para toda a igreja. É um privilégio estar aqui nesta noite, na casa de Deus. Estar na presença de Deus, para o povo de Deus, é um grande privilégio. Porque este privilégio, eu digo que é para todos, mas nem todos querem. E estar aqui nesta noite é um prazer muito grande, porque nós estamos falando do Rei Jesus. E eu quero deixar nesta noite para a nossa meditação alguns versículos que se encontram no capítulo de Mateus, capítulo 8, Evangelho, segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus. Diz assim o texto: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta-o a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amado Deus e Pai, Criador do céu e da terra, te damos graças por esta noite estarmos na Tua presença, reunidos aqui para Te adorar e Te louvar. Agradecemos ao Senhor por este dia ter acontecido para que pudéssemos estar aqui nesta noite. Por isso, ó Pai, eu venho Te louvar e Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concede aqui juntamente com as Tuas filhas e os Teus filhos, para administrar a Tua palavra. Peço ao Senhor que continue conosco como sempre esteve. Pai, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, a palavra a qual lemos nesta noite fala de um homem que era leproso e a Bíblia vem nos dizer que este homem teve um encontro com Jesus. A lepra naquela época seria como fosse hoje a AIDS que atua no meio de nós. Que as pessoas, em ouvir falar que uma pessoa está contaminada, que ela porta esta doença, as pessoas logo se retiram ou se afastam e ainda não compreendem o grau da situação da contaminação desta doença. Então, aqueles que não têm conhecimento, às vezes se afastam, às vezes não querem contato direto, e é assim desta maneira. E naquela época não era diferente na vida desse homem. Ele estava leproso, e eu acredito que este homem, ele vivia uma vida desgraçada, ele vivia uma vida afastada, uma vida depressiva, porque ele vivia isoladamente
as pessoas viviam afastando da sua presença. E aqui nós vimos que Jesus descendo do monte, ele veio encontrar com Jesus, e Jesus encontrar com ele. Acredito que não foi por acaso, porque quando nós temos um encontro com Deus, isso não acontece por acaso. E este homem teve a oportunidade de estar ali frente a frente com Jesus. Talvez ele estava ali um pouco retraído, afastado, porque as pessoas, aquilo na vida dele era comum, ele viver afastado das pessoas, e talvez conversar de longe com as pessoas, e às vezes ser até mesmo afastado de pessoas que não deixavam ele se aproximar de certas pessoas. Eu acredito que a maioria das pessoas ali não quiseram até mesmo deixar que ele chegasse perto de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui nesta passagem é que ele, chegando ali diante a Jesus, tendo a oportunidade de conversar com Jesus, ele não exigiu uma forma que Jesus viesse atendê-lo. Ele logo perguntou: Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. O que me chama a atenção nesta palavra é que ele não exigiu, ele simplesmente pediu a Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que me chama a atenção é que muitas das vezes, nós às vezes deixamos de receber algo da parte de Deus, porque às vezes nós queremos exigir, às vezes nós não sabemos pedir. E talvez se este homem, vamos dizer, se talvez ele chegasse perto de alguém que nos dias atuais, que tem um dom de cura, que pode fazer, que pode, Deus através daquela pessoa pode ser curado, e se ele chegasse ali perto de uma pessoa, talvez a pessoa ia se sentir grande, talvez nem ia dar atenção para ele. Mas a forma que ele abordou Jesus, e falando: Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar, pode me tornar limpo, pode me tornar liberto desta situação. E muitas das vezes nós não sabemos chegar perto de Deus, não sabemos chegar até Jesus para pedir a Ele alguma coisa. Às vezes em nossas orações nós pedimos e pedimos mal, porque não sabemos chegar até Jesus. Mas aqui o que me chamou a atenção é que ele não abordou Jesus: Jesus, o Senhor pode me curar, o Senhor pode, porque o Senhor vejo, ouço falar que o Senhor cura, o Senhor faz isso, faz aquilo, e eu estou aqui vivendo esta vida depressiva, todo mundo corre de mim quando me vê e não faz nada por mim, porque sou um homem leproso. Igual a história, a passagem de Naamã, era um homem autoritário, era um homem que tinha uma posição social, um homem que era comandante de vários soldados, mas ele mantinha em sua vida, talvez um segredo por debaixo daquela veste que ele usava naquela época, que era a sua lepra. E muitas das vezes, trazendo para os dias atuais, muitas das vezes nós também somos assim na presença de Deus. Muitas das vezes nós escondemos tal coisa em nossa vida. Eu acredito que Naamã, ali naquela situação que ele vivia, apesar de ter condições de ter autoridade sobre pessoas, mas ele vivia uma vida talvez depressiva. Porque hoje nós observamos que qualquer coisa que acontece sobre a nossa vida, nós entramos às vezes em depressão, nós queremos afastar, nós não queremos nos apresentar. Eu acredito que naquela época, pessoas que portavam uma doença dessa, seria até mesmo retirado, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela vivia uma vida afastada da sociedade, simplesmente porque ela portava aquela situação crítica na sua vida. Naquela época as pessoas não poderiam viver daquela forma. E até mesmo hoje pessoas querem ainda aplicar isso na vida das mulheres. Eu conheço uma determinada
determinada pessoa que estava à frente de um trabalho, que ele queria aplicar isso sobre as mulheres. Quando elas estivessem naquele dia, elas não poderiam tomar ceia, não poderiam estar à frente de nada. Agora você vê a mentalidade das pessoas nos dias atuais a qual nós vivemos. Então, o que me chamou a atenção neste homem é que muitas das vezes nós não sabemos pedir a Deus algo para com a nossa vida. Às vezes nós queremos exigir, às vezes nós tratamos a Deus como nós tratamos um irmão, uma irmã, uma pessoa assim que nós temos convivência. Mas este homem aqui, o que me chamou a atenção, que ele abordou Jesus diferente. Jesus, se tu quiseres, tu podes me fazer limpo. Eu acredito que Jesus ali se comoveu com ele. Jesus ali se sentiu comovido porque ele abordou a ele de uma forma diferente. Talvez Jesus já teria sido abordado de várias maneiras, como nós vimos aqui várias passagens que Jesus, aqui como Marta e Maria, quando Lázaro faleceu, as suas irmãs disse para Jesus: Jesus, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Ela estava exigindo que ele estivesse ali. Então nós vimos que muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de chegarmos até a Deus de uma forma diferente, e às vezes não recebemos porque às vezes não sabemos pedir. E Deus, como eu disse para um amigo meu, Deus está sempre ao nosso lado. Ele está sempre ao lado do pecador para ouvir as suas orações, ouvir o seu lamento, a sua necessidade. Mas muitas das vezes nós não sabemos reconhecer isso. E este homem aqui reconheceu, embora ele sabia que Jesus pudesse curá-lo, ele sabia que poderia ser liberto a encontrar com Jesus, mas ele disse: Jesus, se tu quiseres, tu pode deixar-me a minha pele nova, tu pode me transformar, tu pode tirar esse fardo que eu carrego na minha vida, tirar esta depressão que eu vivo por causa desta lepra. Imediatamente Jesus atendeu o seu pedido e curou a sua vida. Então nós vimos que muitas das vezes as pessoas lá fora, eles não recebem de Deus porque eles não sabem pedir a Deus, eles não sabem chegar a Deus. E nós vimos que muitas das vezes as pessoas vêm para a casa de Deus e logo recebem uma bênção de Deus, e quando você olha, cadê aquela pessoa? Já não está mais ali. Ele some. E aqui nós vimos que Jesus pede a ele que não contasse a ninguém, mas que entrasse no templo e ali comentasse. É inevitável, é impossível alguém receber algo de Deus e não poder contar. Todos querem contar a sua bênção. Às vezes nós recebemos uma profecia, uma promessa, antes de receber nós já estamos anunciando aquilo, porque isto é natural do ser humano. É impossível isto não acontecer. Este homem, eu acredito que quando ele recebeu, a Bíblia aqui não fala, mas eu acredito que quando ele saiu dali com a sua pele limpa, eu acredito que ele saiu, se ele tivesse um carro para anunciar, como tem nos dias atuais, ele ia sair pela cidade inteira anunciando que Jesus curou e limpou a sua pele. Porque é impossível nós guardarmos tal coisa desta maneira para nós mesmos. Nós queremos anunciar, mostrar que Jesus é o Senhor de nossa vida. E eu acredito que ele fez isso. E mais à frente, o que me chama a atenção aqui, é uma passagem que fala sobre Jesus. Sobre a tempestade, que Jesus acalma a tempestade.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Nessa passagem nós vimos que Jesus aqui se manifestando a sua glória, o seu poder. O que me chama a atenção nessa passagem é que muitas das vezes na vida do cristão passamos por um momento difícil na nossa caminhada e às vezes não entendemos a situação daquilo. Às vezes nós questionamos por que passamos tal coisas, se estamos servindo a Deus, se estamos adorando a Deus, se eu ando na presença de Deus. Aqui observamos que, embora os discípulos estavam aqui em volta de Jesus, Jesus estava no barco, e mesmo assim veio uma grande tempestade na sua vida. Veio uma grande tempestade sobre eles ali naquele barco. E Jesus estava presente naquele lugar. Eu quero dizer para você nesta noite que, independente que servimos a Deus ou não, que fazemos a obra de Deus, sempre vamos passar por luta e dificuldade. Mas o mais importante disso tudo é que não podemos questionar muitas das vezes e murmurar contra aquilo. Muitas das vezes nós passamos por luta e às vezes começamos a afundar naquela tempestade, porque às vezes em vez de avançarmos, nós paramos e começamos a questionar. Por que isso acontece? Por que eles estão passando por isso? E mesmo servindo a Deus. O que me chama a atenção aqui é que Jesus estava presente e mesmo assim a tempestade veio sobre aquele barco. Ou seja, quando você estiver passando por um momento difícil, você tem que olhar e ver que Jesus está ao nosso lado. Glória a Deus. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Muitas das vezes nós queremos, às vezes, parar a caminhada e não queremos avançar, porque achamos que às vezes estamos sozinhos. Isso não é possível acontecer, porque eu sou uma serva de Deus, sou um servo de Deus, eu sou dizimista na casa de Deus, eu sou ofertante, e não queremos passar por isso. Mas é normal a vida do crente, ele passar por tempestade na sua caminhada, porque aqui nós vimos que os discípulos eram homens de Deus, e eles estavam andando com Jesus, e mesmo assim veio sobre eles aquela tempestade. E o que eles fizeram? Eles eram para agir, mas não, eles preferiram acordar o mestre. Por quê? Porque isso é normal nosso. Quando estamos passando por um momento difícil em nossa caminhada, ou nós atacamos contra aquilo, ou nós corremos para Deus, ou então nós queremos parar. O mais provável, muitas das vezes, é parar, porque às vezes nós achamos que isso não é justo acontecer em nossa vida, porque às vezes achamos que hoje nós estamos vivendo um momento de crentes mar de rosa. Tudo para ele é festa, tudo para ele é mar de rosa. Mas quando vem a tempestade sobre a sua vida, ele quer parar, porque é um crente que só vive feito de Coca-Cola. Destampou ali, não tampou de volta, vai todo o gás embora e ela não presta mais. Hoje nós estamos vivendo assim na presença de Deus. Hoje nós estamos passando um momento de temporada na presença de Deus. Hoje você abre no YouTube, o que você vê lá, todo mundo sendo crente. Um fala uma mensagem daqui, um fala uma mensagem dali, outro canta daqui e faz dali. Mas quando vem as grandes tempestades,
você vai ver, são poucos que querem estar na presença de Deus. Mas aqui nós vimos que esse leproso e os discípulos que estavam aqui, eles estavam numa situações que, nos dias atuais que nós vivemos hoje, muitas das vezes o que pensamos no momento difícil da nossa caminhada é parar. Mas o crente, ele não pode parar. Ainda que muitas das vezes nós acordamos no dia seguinte e a luta permanece. Igual há muitos anos atrás, quando eu estava passando por um momento difícil, aí a determinadas irmãs que me aconselhavam e tal, calma irmão, isso vai passar, isso daqui a pouco isso passa e tudo. Só que a gente imagina que isso vai passar assim, num piscar de olho. Mas não, pode durar um ano, pode durar um mês, pode durar até mais de um ano, uma luta na vida da gente. Só que o mais importante disso tudo é você entender o plano de Deus na sua vida. Quando nós passamos a entender o plano de Deus em nossa vida, tudo se torna mais fácil. Porque a vida não é mar de rosa. Todos temos luta. Nós olhamos lá fora, nós vimos que as pessoas lá fora também passam luta. A diferença nossa é que nós temos Cristo ao nosso lado. Você pode estar passando hoje, até mesmo não ter nada na sua casa para comer, mas você tem que crer que Jesus está com você. Glória a Deus. Ele está nos sustentando. E isto não é para te matar, é para nos provar a nós mesmos. Não que Cristo quer provar a nossa fé, porque Ele sabe as minhas condições, conhece a sua força. Mas Ele quer provar para você que você é capaz. E muitas das vezes, na provação que nós estamos passando, nós devemos avançar, nós queremos parar. Mas você tem que entender que quando você está passando um processo, um momento difícil na sua vida, isso é para que você venha se chegar mais a Deus. Nós observamos que quando nós estamos na prova, na luta, na dificuldade, é um momento que às vezes nós oramos mais. Só que quando começa a se aliviar, nós queremos diminuir um pouco. Mas é aí que nós devemos avançar. Porque quando você vê que quando a gente vai fazer um omelete, uma coisa assim, quanto mais você bate o ovo, mais ele vai rendendo. E você coloca ele lá na panela, se você for fritar, uma coisa assim, ele vai dar vai ocupar toda a panela vazia que você estiver fritando ele. Por quê? Porque você fez que ele rendesse. Agora, se você joga ele lá normalmente, dentro de um copo de água ali, você usa, você frita ele. Então o crente é dessa maneira. Então você, quando estiver passando um momento difícil na sua caminhada, aí que você tem que avançar. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer que quando enfrentamos um momento difícil, que nós venhamos parar. É essa a sua intenção. Mas nós temos que fazer o contrário disso tudo. Nós temos que avançar. E muitas das vezes nós queremos parar. E eu acredito que este leproso, quantas e quantas vezes talvez ele quis desistir da sua vida, talvez quisesse tirar a sua própria vida, já tinha perdido a esperança, mas não, ele continuou a caminhar, continuou até o momento que encontrou a solução do seu problema, que é Jesus. E muitas das vezes nós estamos tão perto de receber a nossa bênção, mas às vezes nós não sabemos pedir, e devemos pedir como esse leproso aqui abordou Jesus. Nós vimos que muitas das vezes a gente ouve pessoas falar: eu coloquei Deus contra a parede porque eu já não aguentava. É uma expressão que a gente usa, mas a forma correta não é essa, porque Deus não se curva ao homem. Nós sim devemos curvar-se a Deus. Mas aqui nós vimos que esse leproso,
ele encontrar com Jesus, ele abordou ele diferente. É o que todos nós devemos fazer quando nós estivermos passando um momento difícil em nossa caminhada. Nós devemos clamar a Deus diferente, porque quando nós clamamos a Deus com sinceridade e diferente, Deus nos ouve. Deus ouve a oração de todos nós aqui. Amém. Mas às vezes Ele só não responde às nossas orações. Mas será que é porque às vezes pedimos mal? Ou porque não? Porque às vezes não está na hora. Então Deus tem um momento certo de responder às nossas orações. Mas este leproso, ele teve a oportunidade ali com Jesus. E muitas das vezes nós julgamos também essa oportunidade de estarmos mais perto de Jesus, estarmos mais presentes com Jesus. E muitas das vezes nós vimos que as pessoas, assim como esses discípulos estavam ali com Jesus, e de repente veio aquela tempestade sobre o barco onde eles estavam, acredito que eles ficaram tão apavorados naquele momento, que perderam o sentido do que eles mesmos poderiam fazer. É o que muitas vezes acontece em nossa caminhada. Às vezes, quando vem grande tempestade em nossa vida, nós ficamos sem reação. E o momento, às vezes, que nós pensamos, não é, às vezes, avançar. Mas aqui, nós vimos que os discípulos aqui, no momento que veio a tempestade sobre a sua vida, sobre aquele barco, o que eles fizeram foi despertar o Mestre. Não que Jesus não estava, talvez, sentindo aquilo, mas Jesus queria ver o grau das suas capacidades. Mas o importante da nossa caminhada da vida do cristão é ele entender o propósito de Deus na sua vida. O cristão, até ele entender o propósito de Deus em nossa vida, muitas das vezes nós quebramos muita cabeça, batemos muita cabeça, porque às vezes não entendemos. O crente, quando ele não entende o propósito de Deus na sua vida, ele anda de um lado para o outro, ele não tem direção certa. Mas quando entendemos o propósito de Deus, o crente tem que ter um foco na sua caminhada. E muitas das vezes o crente perde o foco porque ele olha para um lado, olha para o outro. Nós vimos que hoje, nos dias que nós vivemos, as pessoas não têm raiz espiritual. As pessoas hoje estão aqui, amanhã já estão ali, amanhã já estão em outro lugar. As pessoas não têm aquele desejo de ter uma vida íntima com Deus. A vida do crente muda quando ele passa a ter uma intimidade com Deus, quando ele passa a ter uma raiz espiritual. O crente tem que ter raiz espiritual na sua caminhada, porque quando vier as lutas, as dificuldades, ele vai balançar para um lado e para o outro, mas ele não vai sair do lugar. E muitas das vezes nós vimos que o crente ele tem batido muita cabeça, porque ele não quer compromisso. Nós vimos hoje vários cultos de libertações, mas na verdade a maioria não quer ser liberta. A maioria quer viver de qualquer maneira. Não é usos e costumes que vão levar ao céu. O que vão levar ao céu é a verdadeira doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? É você viver em Cristo Jesus. É você amar o seu próximo. É você obedecer o seu próximo. É respeitar o seu próximo. Respeitar o seu pastor. Respeitar o seu líder. Isto é uma doutrina de Cristo. É quando você tem amor no coração. Você ama o seu próximo. E hoje as pessoas perderam o verdadeiro amor um para os outros. As pessoas hoje destrói o seu irmão assim tão fácil. Palavras mal faladas falam um para o outro e isso machuca. Nós temos que o crente, quando ele passa a vigiar naquilo que ele fala, ele vive mais fácil.
Nós vimos que hoje o que mais matam o cristão na casa de Deus são palavras mal faladas. Palavras mal faladas são como uma bala que sai de uma arma, uma flecha que é lançada e não tem volta. É como o perdão que às vezes as pessoas falam em perdoar e amar. Perdoar é fácil. O difícil é arrancar a mágoa do coração daquele que foi ferido. Então eu falo muitas das vezes, o crente tem que vigiar no que fala. Ele tem que ser firme na sua palavra, mas ele tem que vigiar no que fala. Porque às vezes o falar machuca. E às vezes nós vimos que as pessoas perdoam, vão lá, pedem perdão, se abraçam, mas e aquela ferida, será que foi apagada? E existem pessoas hoje, eu falo porque tem uma irmã na nossa igreja, ela já é de idade, e ela perdeu o vigor de caminhar para a casa de Deus, já pela idade, pelo cansaço. Aí ela foi perdendo aquele apetite de estar na casa de Deus. Eu vou lá atrás dela, vou buscar ela sempre. E ela, irmão, eu estou assim, cansado e tal, não consigo andar e tal, mas consegue assim, vir lá do centro. Eu já tenho uns 80 e poucos anos. Mas aí eu vou lá de carro buscar ela na porta e ela não quer. Aí a minha esposa foi lá, conversou com ela e tal. Aí ela falou que um dia que ela veio para a igreja, o irmão foi levar ela de carro. Aí ele conversando dentro do carro com a sua esposa lá, ele falou assim: quem tem carro vai de carro, quem não tem vai a pé. Mas não falou com ela, eles estavam conversando ali. E ela ouviu aquilo. E ela guardou aquilo no coração. E aquilo ali se tornou um tropeço para ela. Por causa disso, aquilo juntou com que ela já não queria caminhar, estava fraca, desanimada, e aquilo ali virou uma barreira. E agora, quem tira isso do coração dela? É difícil. Então, são coisas que às vezes nós falamos, às vezes nem é para a pessoa, mas é uma coisa que nós devemos vigiar. Porque são palavras que às vezes falamos e machucamos alguém sem querer. Você machuca alguém sem querer. E é como fazer, às vezes, fazer o mal achando que está fazendo bem. Então nós precisamos, às vezes, vigiar no que falamos. E o crente ganha quando ele passa a observar essas coisas na nossa vida. Muitas das vezes nós perdemos em ganhar, porque às vezes nós falamos muito. Por muito falar, pecamos mais. Quem fala menos, peca menos. Quem fala mais, peca mais. E o cristão, ele precisa observar isso. Então, o que me chama a atenção muitas das vezes é que hoje nós estamos vivendo um momento difícil na nossa caminhada. As pessoas, tão fácil, ele deixa de caminhar com Cristo, porque ele já não tem aquele amor. Hoje as pessoas vivem de um amor de ilusão, tanto nos seus relacionamentos pessoais, como no seu relacionamento para com Cristo. Eles vivem da mesma maneira. Hoje, como eles trocam de esposa, trocam de namorado tão fácil, assim eles trocam também de igreja, assim, avulso à vontade, sem querer ter aquele compromisso. Então, o crente ele tem que observar muito isso. Hoje eu conheço muitas pessoas nesse longo da minha caminhada que hoje uns estão desviados, outros estão aí quebrando a cabeça, porque não observaram a palavra de Deus, não vigiaram no que falaram, não guardaram a sua língua, como a Bíblia nos manda. Um membro que nunca vai se converter é a nossa língua. Ela sempre vai ter uma pitadinha de coisa ruim. Então o crente ele tem que observar. Às vezes nós pecamos até sonhando.
você tem uma ideia de como é a vida do ser humano. Então o crente ele tem que vigiar muito, porque o diabo ele não brinca de ser crente, de ser diabo. Ele está todo o tempo à nossa volta, tentando uma brecha para entrar. Eu sempre falo que o diabo ele chega hoje e coloca ali um grão de areia sobre a nossa vida. Amanhã ele vem e coloca mais um. Amanhã ele vem e coloca mais um. Amanhã ele vem e coloca uma pedra brita. Amanhã ele vem e coloca ali algo que ele possa ocupar mais. E quando nós vimos, observamos, nós estamos com uma brecha tão grande. Talvez alguns de vocês que veem a internet, esses vídeos, nós vemos já, tem um vídeo que passa um moço, ele batendo uma marreta sobre uma rocha tão enorme, que ele vai batendo ali, batendo, com uma simples marreta, ele consegue partir aquela rocha enorme. Coisa que aos nossos olhos é impossível, mas é isso que eu quero dizer para você nesta noite. O diabo ele é desta maneira. Ele vem hoje dar uma batidinha, amanhã ele vem mais uma, e assim vai. Eu ouvi uma história de um pastor uma vez, que o diabo pediu, conversando com ele, uma ilustração que ele contou. O diabo pediu ele para entrar na vida dele e pôr só o dedo deixar só a pontinha do dedo, mas não explicou a forma que ele ia pôr a pontinha do dedo. Aí o pastor dizia que o crente pegou e falou assim: então eu vou permitir isso, então, deixou. Só que o diabo entrou de costa, o pastor dizendo. Aí quando ele percebeu, o diabo só estava com o dedinho por lá de fora, mas o corpo já estava todo dentro dele. Então, o diabo é astuto, ele é enganador, como a Bíblia nos mostra. Então o crente não pode brincar de ser crente, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Hoje ele apresenta uma coisa, amanhã vai outra, e nós vimos que muitos estão deixando o caminho do Senhor por causa disso. E nós não podemos. Hoje, às vezes, bate o desânimo de estar na presença na casa de Deus. Às vezes, hoje eu não vou lá não, tem pouca gente. Vou deixar isso para lá, vou outro dia. Não, nós devemos. Ovelha gera ovelha. Não é o pastor que vai gerar ovelha. Ele tem a obrigação também de gerar ovelha. Mas cada um de nós temos que gerar ovelha. Nós somos como uma árvore e nós devemos dar fruto. A árvore que não dá fruto, a Bíblia fala que ela é cortada. E o crente que está na videira verdadeira, ele tem que dar fruto. Jesus dá fruto, Jesus nos trouxe para a sua presença para que viéssemos dar fruto. E o crente ele não pode chegar aqui e ficar só de braços cruzados, achar que ele não é capaz. Por máximo que você às vezes se sinta, às vezes incapaz, mas você tem condições de gerar ovelha. Aleluia. Porque crente gera ovelha. Nós temos que gerar ovelha. Já imaginou se cada um de nós aqui ganhasse uma alma, pelo menos uma por mês ou então uma por ano? Como seria diferente? Mas muitas das vezes nós cruzamos os braços e achamos que deve ganhar ovelhas. É a missionária, é o missionário, é a evangelista, é o evangelista, ou o pastor, e nós ficamos ali só vindo para a casa de Deus e não fazemos nada. Mas se cada um de nós colocarmos a mão no arado, as coisas mudam. Mas é preciso que o crente ele venha entender o propósito de Deus na sua vida. Que ele não venha ficar somente de braços cruzados. Será que hoje nós falamos de Jesus para alguém hoje? Às vezes nós perdemos tempo em falar de Jesus para alguém. Se cada um de nós colocarmos a mão no arado, as coisas mudam em nossa vida, mudam na vida daquele que está perdido lá fora. Se Deus vier cobrar
de cada um de nós que conhecemos a Ele, conhecemos a palavra, vai ser tudo para nós. Porque muitas das vezes nós queremos a salvação só para nós. Não anunciamos que Jesus é o Salvador lá fora. Não fazemos a obra de Deus lá fora. Falar do amor de Deus aqui dentro é muito fácil. Mas lá fora é que eu quero ver. E nós vimos que as pessoas hoje não querem compromisso com Deus. Hoje é muito mais fácil, às vezes você está ali, às vezes falando de Jesus para uma pessoa ali, horas, chega um ali, simplesmente com um minutinho e leva ele, tão fácil. Por quê? Porque as coisas do mundo é mais fácil. As coisas do mundo eles levam de qualquer jeito, mas na casa de Deus tem que ser diferente. Mas o cristão ele deve ter um propósito no seu coração, para que Deus venha agir em nossa vida. Quando nós colocamos isso em nosso coração, as coisas mudam. Mas é preciso termos uma comunhão com Deus. Nós não podemos perder tempo mais, porque nós vimos que cada dia as coisas estão ficando diferentes, as coisas estão ficando apertadas. Vai chegar o tempo que às vezes nós vamos desejar estar na presença de Deus, aqui na casa de Deus, e não vamos poder. Nós vimos que na pandemia muitos queriam, outros não queriam estar na casa de Deus, outros se acostumaram e nem voltaram mais, continuaram perdidos no mundão. Então isso foi só uma pitadinha das coisas que ainda estão para acontecer. Então o crente ele tem que ter depósito de oração na sua vida, ele tem que ter depósito de comunhão na sua vida com Deus. Porque quando os dias maus chegarem, você vai ter força para lutar, você vai ter força para caminhar. Porque os dias maus vêm. Então nesta hora você precisa estar preparado para estar sempre glorificando a Deus. Porque glorificar a Deus quando tudo está bom é fácil. Quero ver glorificar a Deus é quando as coisas estão difíceis. Aí que o crente, você quer conhecer o crente, é na luta. Aí que a gente vai ver o verdadeiro cristão. Mas para isso é preciso que venhamos ter uma intimidade com Deus. Porque quando temos intimidade com Deus, Deus também tem compromisso conosco e intimidade conosco. E que esta palavra venha ficar no vosso coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada vida. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Pode orar. Senhor Deus e Pai Celestial, eu te agradeço nesta noite por esta oportunidade que o Senhor concedeu a nós de estarmos aqui para ajudar a tua obra e falar do teu grande amor. O Senhor conhece aqui cada coração, cada vida, o propósito de cada um. Só o Senhor sabe e entende. Ó Deus, tu és aquele que nós acreditamos e confiamos. Por isso, ó Deus, continua conosco nesta noite. Nos dá força, graça, para vencermos esta noite e amanhecermos exaltando e glorificando o teu nome. Leva cada um por debaixo das tuas mãos fortes, livra-nos do mal, dos acidentes, daquilo que possa estar preparado para nos afetar lá fora. Ó Deus, ao sairmos daquela porta, o Senhor nos cobre com o teu manto sagrado. Leva-nos na tua paz, na graça do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço nesta noite e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Está terminado, Jesus. Amém. Glória a Deus.